Então, olha o tamanho do problema e o mundo não vai suportar esse tipo de situação. Que eu vou dizer para vocês tudo que vai acontecer a partir de agora para você poder estar completamente preparado para o que está chegando, perfeito? Eu consegui conectar todas as frentes de tudo que está acontecendo no mundo hoje e através da conexão de todas essas diferentes áreas, eu consegui montar um quebra-cabeça e montando esse quebra-cabeça eu vou mostrar para vocês tudo que vai acontecer a partir de agora. E o que vai acontecer a partir de agora vai muito na linha daquilo que eu tenho falado para vocês desde setembro do ano passado. O que eu tenho falado para vocês desde setembro do ano passado? 2026 será o último ano para você se preparar, tá? Eu nem sei se a gente vai conseguir chegar ao final de 2026 ainda com a oportunidade de você se preparar. Talvez antes de dezembro, a janela para você se preparar já se feche. Perfeito? Então, meus amigos, eu lembro da conversa que eu tive com um amigo meu, que ele falou: ah, estão dizendo que quem não enriquecer, quem não juntar patrimônio nos próximos 5 anos, não junta mais. Aí eu falei para ele: não, nos próximos 5 anos não. 2026 é o último ano. E eu conectei todas as diferentes áreas, tudo que está acontecendo no mundo, cruzei os dados, e agora eu vou dizer para você tudo que vai acontecer a partir de agora. Por isso é muito importante você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E além disso também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, tá? Então, meus amigos, fundamental você dar o like e compartilhar essa aula de hoje. Se eu fosse você, eu compartilharia essa aula de hoje com todos seus amigos, parentes e familiares, beleza? Vamos lá então, meus queridos. Deixa eu só colocar um link aqui da Arca, que é claro que a Arca é o local onde a gente treina e pega as melhores informações sobre o que fazer para se proteger desse cenário doido. Deixa eu só colocar o link da Arca aqui no chat ao vivo. Tomar um golinho de água e a gente já começa a nossa aula de hoje, beleza? Então, apertem os cintos, porque agora eu vou dizer para você tudo que vai acontecer a partir de agora, tá? Eu estava falando para vocês, 2026 é o último ano para se preparar. Presta atenção. Todos os especialistas que estão analisando essa situação atual no mundo, eles estão analisando fatos isolados, setores isolados, problemas isolados. Eles estão analisando. Um especialista analisa a energia, o outro especialista analisa fertilizante, o outro especialista analisa transporte marítimo, logística marítima e o outro especialista analisa seguros. Cada tema ganha sua própria manchete ali, seu próprio analista, seu próprio modelo. E é exatamente porque eles analisam separadamente que os modelos estão todos errados, ok? A crise não é setorizada em diferentes áreas. Na verdade, o que está acontecendo é um loop. E você tem que entender como é que esse loop funciona para você entender o que realmente está acontecendo, ok? É claro que esse ciclo, esse loop, ele se alimenta mutuamente, mesmo de formas que nenhum modelo linear consegue capturar, ok? Então preste atenção na seguinte linha de raciocínio agora. Por exemplo, o suprimento de enxofre no Golfo foi cortado. Aí você fala, cara, mas enxofre faz falta para quê? Quase metade do comércio marítimo global de enxofre depende do Golfo. Sem enxofre não tem ácido sulfúrico. Sem ácido sulfúrico não tem fosfato. Sem fosfato não tem fertilizante. A China, vendo a sua própria produção de fosfato ser ameaçada, já proibiu exportação de fosfato até agosto. O fosfato, que é a matéria-prima principal para produzir grande parte dos fertilizantes, está prestes a ficar escasso no mundo inteiro. O custo dos fertilizantes lá em cima, economia do milho desabando em relação à soja, agricultores norte-americanos deslocando 2 milhões de acres de milho para outras culturas, o suprimento do milho apertando, mas a regra de produção do etanol nos Estados Unidos não está nem aí, ok? Deixa eu explicar para vocês o que acontece
nesse ciclo do milho. Você fala: "Ah, eu não como milho, não gosto de milho", não tem problema. Meus amigos, você não faz ideia da dependência do milho para os combustíveis nos Estados Unidos. Depois eu vou explicar como é que isso funciona no Brasil. Imagina que o milho é como se fosse um bolo grande, esse bolo é dividido em vários pedaços. Um pedaço vai virar comida para as pessoas, o milho produz farinha, óleo, e xarope. Outra parte vira ração para os animais, a gente está falando galinha, vacas e porcos. Nos Estados Unidos, uma parte muito grande da produção de milho vira etanol, tá? Que eles fazem lá etanol a partir do milho, ok? E ele é misturado na gasolina, que as pessoas colocam no carro, no caminhão, na moto, no ônibus. A mistura mais comum eles chamam de E10, E10, que é 10% de etanol, 90% de gasolina. Quase toda a gasolina vendida nos Estados Unidos hoje tem essa mistura com o etanol que vem do milho, mas também existe o E15, ou seja, 15% de etanol e o restante de gasolina que está sendo usado cada vez mais. Em 2025, os Estados Unidos produziram um recorde de 16 bilhões de galões de etanol, quase todo ele vindo do milho, e desses, cerca de 14,34 bilhões foram usados dentro do próprio país como combustível. Agora, o problema é que isso aqui é obrigatório. E lá nos Estados Unidos, existe uma lei federal, que é a Lei Federal do Padrão de Combustível Renovável, que obriga as empresas de petróleo a misturar uma quantidade mínima de etanol na gasolina todo ano. Atualmente são cerca de 15 bilhões de galões por ano. O detalhe é que, devido a essa lei federal, mesmo se o milho tiver muito caro, não importa. As empresas de petróleo continuam sendo obrigadas a comprar milho caríssimo e usar essa quantidade enorme no combustível. O governo exige que quase metade da safra americana de milho, a gente está falando de 43%, seja transformada em etanol para colocar nos carros, independente se o preço do milho está alto ou está baixo. Ou seja, o etanol do milho serve basicamente para encher o tanque dos carros americanos e ajuda a cumprir essa meta do combustível verde. Mas no Brasil é diferente. A gente sabe que no Brasil o etanol é feito principalmente de cana-de-açúcar. Mas aqui também a participação do milho está crescendo muito rápido nos últimos anos, tá? O etanol que vem da cana-de-açúcar, a gente sabe que é o etanol brasileiro clássico, é aquele que o Brasil inventou e domina há décadas desde o projeto Pró-Álcool lá nos anos 70. O que eles fazem? A usina ela moe a cana, extrai o caldo doce, que é rico em açúcar, e transforma esse açúcar em etanol. Hoje ele ainda representa cerca de 75% de todo o etanol produzido no país, né? O etanol de milho no Brasil é mais recente e está crescendo muito rápido também, especialmente no centro-oeste. A gente está falando dos estados de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. No caso do milho, o milho é moído e o amido é transformado em açúcar e depois em etanol. Atualmente, o etanol de milho já responde por cerca de 25% da produção brasileira de etanol. Em algumas projeções, inclusive para a safra de 2026-2027, ela pode chegar a 30% ou mais, tá? Por que o milho está crescendo tanto para produzir etanol no Brasil? O Brasil produz muito milho na chamada safrinha, que é aquela segunda safra depois da soja. E as usinas de etanol de milho elas são muito mais baratas e rápidas de construir. Então, quando o preço do milho está bom, ou quando a cana tem problema na seca, o milho vira uma ótima alternativa. E ainda sobra um outro subproduto ali rico em proteína, que é o DDG, que serve para a ração dos animais. Resumindo, a maior parte do etanol brasileiro ainda é feita de cana-de-açúcar, mas uma fatia importante, 25% subindo, vem do milho. Ou seja, os dois convivem juntos ali, o etanol do milho e o etanol da cana, e o milho está ganhando espaço rapidamente. Agora, vem o problema então no cenário global. O suprimento de milho está escasso, está ficando mais difícil e mais caro conseguir milho suficiente para isso tudo. Pode faltar milho no mercado, né? E lembrando daquela regra do governo americano que obriga as empresas de petróleo a colocar o etanol do milho na gasolina. Meus amigos, isso aí é uma quantidade enorme, 15 bilhões de galões de etanol de milho por ano, que o governo americano obriga o pessoal a colocar na gasolina, tá? A gente está falando de 43% de todo o milho que os americanos plantam é usado para fazer esse etanol. Quase metade da safra inteira. E o pior, essa obrigação é fixa. Não importa se o milho está caro, se o milho está faltando, se o preço foi lá em cima, as empresas têm que comprar
essa quantidade de etanol todo ano. Elas não podem reduzir essa quantidade. Por isso, a gente diz que a demanda por etanol nos Estados Unidos, ela é inelástica. Como assim inelástica? Significa que não importa se o preço do milho subir ou cair, o governo continua exigindo a mesma quantidade enorme de milho para fazer etanol. Só que a procura não diminui quando fica muito caro. Qual é o resultado? O milho fica sendo pressionado nos 2 lados ao mesmo tempo. De um lado, tem menos milho disponível, do outro lado, o governo continua exigindo quase metade da safra para virar combustível. É como se você tivesse menos bolo, mas alguém te obrigasse a continuar dando quase metade dele para uma única pessoa. O que sobra para os outros, né, a ração, comida, exportação, fica muito mais caro e escasso, por isso o preço do milho está subindo forte e isso acaba encarecendo a carne, o leite, os ovos, o frango, o pão e praticamente tudo que depende do milho na cadeia alimentar. Ou seja, um gigantesco problema. É uma regra que foi feita para proteger o meio ambiente e os produtores de etanol, mas agora, numa crise de falta de milho, vira um problema gigante, tá, pessoal? Então, olha o tamanho do problema e o mundo não vai suportar esse tipo de situação, ok? Para vocês terem uma ideia, o rebanho bovino nos Estados Unidos ele já está em 86,2 milhões de cabeças, é o menor patamar nos últimos 75 anos. Aves e suíno estavam ali se beneficiando da ração barata. Só que isso se reverte agora com o milho ultrapassando R$ 140 por saca de 60 quilos. Ou seja, todo o negócio de criação de animais para vender carne está ficando sem margem de lucro. E aí eu digo para vocês, eu sempre tenho falado, o plano é colocar o mundo sem comida e sem energia para que o mundo aceite comer comida artificial e aceite tudo que o Estado determinar para oferecer comida, né?